Olá, amigos. Estamos de volta com a nossa pequena série Neurociência e Espiritismo. Como prometemos, vamos continuar falando um pouquinho a respeito dessas últimas descobertas e a relação que ela tem com a tese espírita. Como nós dissemos anteriormente, a década de 90 foi considerada a década do cérebro. Várias pesquisas foram feitas sobre o cérebro humano usando um grande número de recursos viabilizados pelo governo americano. Esses recursos permitiram o desenvolvimento das chamadas técnicas não invasivas, que nos permitiram analisar o cérebro em funcionamento e, com isso, formalizar alguns conhecimentos que a gente ia conseguindo amealhando de maneira indireta. Confirmaram-se as áreas cerebrais responsáveis pelos principais sentidos. O que se conhecia em termos de neuroanatomia foi sendo confirmado. E no momento em que essas técnicas permitiram o reconhecimento dessas estruturas cerebrais, vieram algumas perguntas. Existe no cérebro, por exemplo, uma área responsável pelo senso moral, pelo comportamento com relação ao bem e ao mal, pelas escolhas emocionais de alguém? E um grande número de cientistas começou a se questionar, por exemplo, se nós não somos realmente uma máquina, se os nossos sentimentos, se as nossas escolhas não são fruto da nossa química cerebral. Isso levou a um pensamento bastante mecanicista da medicina que tem se ramificado. Mas algumas perguntas muito interessantes foram sendo feitas e as descobertas foram esclarecendo muitas dúvidas. A primeira área considerada, digamos assim, emocional a ser descoberta foi a área do prazer. Todo o prazer que nós sentimos quando uma determinada área cerebral é estimulada. Essa área faz parte do sistema límbico, especificamente no giro da área septal, e ela ficou conhecida como circuito de Papez. O circuito de Papez é responsável por todo o prazer que nós sentimos em nossa vida. Por exemplo, comer é um prazer? Depende. Se eu oferecer um prato de fígado cru, continua sendo um prazer? Não, mas mata a fome. Então, o prazer, ele é algo relativo. Por exemplo, algumas pessoas sentem um prazer enorme ouvindo ópera. Para outros, ouvir heavy metal é um tipo de tortura. Então, a música pode ou não ser um prazer, o ato de comer pode ou não ser um prazer, qualquer tipo de atividade pode ou não ser um prazer. Mas se você reconhece essa atividade como um prazer, significa que o centro do prazer está sendo estimulado. Porque quando ele não tem atividade, você não identifica essa experiência como prazerosa. Já verificaram que lesões no centro do prazer normalmente levam ao óbito, direto ou indiretamente. Por exemplo, o número de suicídios e também definhar até a morte. Por quê? Porque a pessoa perdeu todo o prazer de viver. E sem nenhum prazer, ela não tem estímulos para fazer as coisas mais básicas da vida. Por isso, normalmente, lesões da área septal normalmente levam ao óbito. Se não diretamente, indiretamente. Então, eles descobriram quando a gente sente prazer. E aí, um grupo de cientistas resolveu fazer uma pequena experiência. Eles convidaram pessoas partidárias do masoquismo. O que vem a ser o masoquismo? No dicionário, masoquismo é prazer com estímulos dolorosos, ou seja, a pessoa sente prazer com a dor. Bom, durante muito tempo acharam que isso seria um transtorno comportamental, algum tipo de mudança da personalidade ou mesmo uma doença. Mas com o passar do tempo, passou-se a considerar o masoquismo e o sadismo como uma opção de comportamento individual. Mas um grupo de cientistas resolveu confirmar essa tese. Bom, se já sabemos onde fica o prazer no cérebro, se nós pegarmos alguns voluntários, ditos masoquistas, que afirmam sentir prazer com a dor e os submetermos à experiência no equipamento, vamos identificar isso, se a pessoa realmente sente prazer com estímulos dolorosos. Eles esperavam que o resultado fosse um sucesso. Então pegaram alguns voluntários, colocaram-nos na máquina e, ao serem submetidos ao estímulo doloroso, eles afirmavam estar sentindo prazer, um intenso prazer, um prazer orgásmico, inclusive. Porém, quando analisavam o cérebro em funcionamento durante o comportamento, a área do prazer não estava ativa. Aparentemente, eles estavam afirmando sentir prazer, mas não havia um correspondente físico-químico no cérebro, ou seja, a área responsável pelo prazer não estava ativa.
Mas era interessante você observar a expressão da pessoa e o resultado do exame. Então, quando colocavam vários tipos de prazer, o prazer em comer, o prazer na música, o prazer sexual, a área estava ativa. Mas aquela pessoa que afirmava estar sentindo um prazer, um intenso prazer, inclusive em alguns casos um prazer orgásmico, na tela, no exame, não apresentava atividade expressiva na área do prazer. Primeiro foi um choque essa resposta. Será que estamos vendo um transtorno de natureza neurológica? Era um reflexo que a pessoa achava estar sentindo, não estava? Era um transtorno da personalidade? O que era aquilo exatamente? Repetiram a experiência e o resultado foi semelhante. Eles afirmavam sentir prazer, mas aquele prazer, em termos neurológicos, não estava acontecendo. Qual a explicação? Porque eles tinham que dar uma explicação. Eles não poderiam vir a público dizer que era um transtorno de comportamento ou um transtorno neurológico, o que causaria um grande problema. Eles resolveram expandir a pesquisa. Eles estavam sentindo alguma coisa, afirmavam ser prazer, mas o que será que eles estavam sentindo exatamente? Então, eles ampliaram o setor de pesquisa e verificaram que uma área próxima a esse centro do prazer estava extremamente ativa, o que não era comum na maior parte dos voluntários. Então, eles viram uma intensa atividade cerebral numa área muito próxima. Bom, será que eles estavam confundindo a experiência? Essa área era uma área do prazer também? Eles tinham uma diferença anatômica entre as pessoas comuns? Eles viram que essa área estava ativa e eles afirmavam sentir prazer. Bom, para tirarmos a prova, vamos precisar então de voluntários comuns para determinar isso. Então, eles pegaram pessoas comuns que estavam sentindo prazer e verificaram se essa área, que era próxima, que eles não pesquisaram no momento, estava ativa também. Depois de várias experiências, eles conseguiram isolar a área e verificaram o seguinte: pessoas em que a área tinha intensa atividade. Qual era a palavra que eles mais usavam para descrever a sensação que tinham quando esta área era estimulada? 80% dos voluntários descreveram felicidade. Quando esta área específica estava sendo ativada, eles se sentiam felizes. Um segundo grupo de voluntários descrevia satisfação. E um terceiro, plenitude. Eram as 3 palavras mais usadas para descrever a área. Ou seja, quando essa área estava ativa, eles sentiam como se não precisassem de mais nada. Algumas pessoas descrevem essa sensação de plenitude, de não precisar de mais nada, como estar feliz. Então, normalmente, uma pessoa, quando está feliz, não precisa de coisa alguma. Ela está plenamente satisfeita. Então, eles deram o nome dessa área de área da satisfação. E descobriram que prazer e satisfação não são a mesma coisa. Por que eles não tinham topado ainda com aquela experiência? Porque, normalmente, você sente prazer e tem satisfação, mas nem sempre. Por exemplo, você come um bolo de chocolate. É uma experiência muito prazerosa. Mas se você está de dieta, você não vai ter nenhuma satisfação. Por outro lado, existem experiências que envolvem sofrimento físico, por exemplo, e não prazer, mas que promovem intensa satisfação. Você realiza um trabalho muito duro, com um desgaste físico muito significativo, você inclusive está sentindo dor, não prazer, mas tem uma intensa satisfação. Como as duas áreas são muito próximas, é muito comum a gente confundir satisfação com prazer. Muitas vezes você diz, é o prazer do dever cumprido. Não, é a satisfação em cumprir um dever. Prazer é uma experiência de natureza sensorial que produz algumas substâncias, enquanto satisfação é uma experiência de natureza emocional. Como, concomitantemente, elas costumam andar juntas, as pessoas fazem uma leitura equivocada do que seria prazer e satisfação. Mas analisando os experimentos, eles verificaram que prazer é uma coisa, satisfação é outra. O prazer é uma resposta, é claro, comportamental, mas a origem é sensorial. E a área do prazer, ela tem um efeito sistêmico que a área da satisfação não tem. O prazer produz substâncias que circulam na corrente sanguínea. Então, os chamados neuropeptídeos, produzidos a partir do tálamo e hipotálamo, que se ligam à química cerebral que vem da área do prazer, se derramam na corrente sanguínea e têm efeitos sistêmicos. Eles mudam, por exemplo, respostas imunológicas, mudam determinadas respostas sensoriais. Você tem uma mudança na química cerebral e, por consequente, também nas atividades corporais.
E, a partir dessa área do prazer, eles descobriram uma área com comportamento análogo. Por exemplo, a área do sofrimento. O sofrimento, ele é provocado toda vez que você sente dor. A dor é uma experiência sensorial numa área do cérebro, mas dor produz sofrimento, que é uma resposta de natureza emocional. Mas não é somente a dor que produz sofrimento. Lembranças produzem sofrimento, emoções produzem sofrimento. E a área do sofrimento, semelhante à área do prazer, também produz ações sistêmicas. Ela aumenta o nível de cortisol sanguíneo e o cortisol é capaz de comprometer o funcionamento do sistema imunológico. Ou seja, a longo prazo, um sofrimento muito intenso e prolongado compromete nossas respostas imunológicas. Ou seja, você fica mais suscetível a infecções. Então, eles analisaram o masoquista e viram que ele não tinha prazer com a dor. Ele tinha intensa satisfação. A satisfação era tão grande que ele confundia essa experiência com prazer. Quer dizer, no dicionário a gente vai ter que mudar o significado da palavra, né? O masoquismo é a satisfação com a dor. Bom, mas os cientistas descobriram então o que seria a área da satisfação, o que trouxe uma pergunta. Se nós sabemos a área da satisfação e normalmente as pessoas chamam satisfação de felicidade, nós vamos poder responder uma pergunta que vem consumindo a humanidade. O que o homem precisa para ser feliz? Bom, depois de uma pesquisa, eles chegaram à conclusão, através da literatura, através dos processos históricos, que o homem sempre, para encontrar a felicidade, correu atrás do dinheiro. Então, desde que o homem é homem, ele luta por riquezas. Então, se eu conquistar aquele território, se eu conseguir essas riquezas, eu serei feliz. Então, disse que o primeiro quesito para a felicidade é o dinheiro. Bom, se nós encontramos no cérebro a área da felicidade e o dinheiro traz felicidade, vamos fazer uma pequena experiência. E foi uma experiência, assim, muito simples. Eles chamaram alguns voluntários e fizeram a seguinte experiência. Você vai ganhar R$100 para se deitar nessa maca e deixar que a gente escaneie o seu cérebro. Você vai ganhar era em dólar, né? $200 para submeter a mesma experiência. Um terceiro voluntário iria ganhar $500 para se deitar 40 minutos para ter o cérebro escaneado e um outro voluntário $1.000. Ou seja, qual deles estaria mais feliz? É uma experiência muito simples. E eles imaginavam que aquele que ia ganhar mais dinheiro ia ficar mais feliz. Escanearam o cérebro de todos eles e, surpresa, não tinha uma satisfação tão significativa. A satisfação para ganhar 100 ou 1.000 era a mesma. E era muito semelhante a comer bolo de chocolate. Havia um prazer envolvido, mas a satisfação que se esperava não apareceu. Bom, será que a gente se enganou com a interpretação do exame? Repetiram isso várias vezes, o resultado foi o mesmo, com diferentes espaços amostrais. E depois de muito debater, eles chegaram à conclusão que foi um erro de interpretação. Eles descobriram que o dinheiro não traz felicidade. Ganhar dinheiro não deixa você feliz, é gastar. Por isso que a pesquisa não deu resultado. Então, não é o ganhar, é gastar. Bom, se é gastar, em que é que o homem gasta o seu dinheiro? Qual é a indústria de maior lucratividade na atualidade? Onde é que o homem investe a maior parte do seu dinheiro para obter a felicidade? Por quê? Porque se você precisa de tanto dinheiro para ser feliz e ganhar dinheiro não traz felicidade, então o dinheiro é um meio para você atingir o fim que lhe trará felicidade. E descobriram que onde é que o homem gasta mais dinheiro? Indústria da beleza. Então disseram que para ser feliz primeiro achavam que era riqueza. Não. Vocês usam a riqueza para serem mais bonitos. Então, os mais bonitos são mais felizes. Por isso, você gasta tanto dinheiro para alcançar isso. Se vocês pensarem bem, no Brasil, houve uma indústria que nunca teve recessão. Em todas as circunstâncias econômicas, ela sempre cresceu. Era a indústria do esmalte, que a mulher pode largar tudo, mas não deixa de pintar as unhas. Assim como os cabelos, assim como uma indústria química das mais crescentes, é a indústria cosmética. Hoje em dia não existe cabelo ruim, existe mulher pobre. Porque sem os recursos ela pode conseguir os aspectos que bem achar. Bom, se é a beleza o que o homem precisa para ser feliz, a segunda experiência poderia resolver plenamente o problema. Então, as pessoas mais satisfeitas, mais felizes, serão aquelas mais bonitas.
Então, eles pegaram voluntários que fossem ícones da beleza. Modelos, artistas, pessoas reconhecidamente bonitas, que pudessem submeter a um scanner cerebral. E eles escolheram uma jovem, Miss Texas. Miss Texas se ofereceu para participar do experimento. E ela teria o seu cérebro escaneado depois de participar de algumas entrevistas. E a pergunta era: você está satisfeita? E a resposta foi: completamente satisfeita. O sonho da minha vida era ser a mulher mais linda do mundo. Eu fui hoje reconhecida a mulher mais linda do Texas e estou plenamente satisfeita. E a sua expressão era de contentamento, de satisfação, aquele sorriso de pasta de dente. Até interessante, vocês que quiserem pesquisar o experimento, para vocês verem a entrevista. Então, ela descrevia a sua felicidade enorme em ser a mulher mais linda do Texas, enquanto escanearam o cérebro. E, para grande surpresa dos cientistas, a área da satisfação não tinha quase atividade, a atividade era mínima. Mas eles já haviam descoberto a área do sofrimento, e o sofrimento que ela estava sentindo era intenso. Era de tal maneira intenso que ela já tinha um nível de cortisol alto, que já estava comprometendo seu sistema imunológico. E você comparar o exame com a descrição é algo impactante, né? Ela disse: eu estou totalmente satisfeita. E o exame dizia que ela estava sofrendo. Não, essa máquina deve ter um engano, porque eu estou totalmente feliz, eu sou linda, sou maravilhosa. E o experimento demonstrava que a satisfação que eles esperavam que ela tivesse não acontecia. Pelo contrário, ela estava sofrendo bastante. Bom, será que foi uma interpretação? Será que Miss Texas sofre uma disfunção comportamental, algum transtorno? Fizeram inúmeras entrevistas, não encontraram nada significativo, pegaram outros voluntários, modelos, artistas, e por incrível que pareça, nenhum deles tinha uma atividade intensa na área da satisfação, ou seja, não estavam felizes, apesar de descreverem nas entrevistas uma intensa satisfação. Ou seja, os exames não comprovavam isso. Bom, será que foi um erro de interpretação? Será que não está certo o exame? Depois de muito debater, inclusive um cientista descreveu algo muito interessante. Realmente, é muito difícil estar feliz quando se tem fome, porque os padrões de beleza da atualidade requerem um nível de apresentação tal que, sem estar faminto, é muito difícil você estar feliz. Inclusive, pegaram uma jovem modelo que estava com um nível de cortisol muito alto, nível de estresse, e pediram: imagine você usar um vestido maravilhoso para uma festa deslumbrante, morta de fome. Porque a fome deixa você de mau humor, com dores musculares, com uma série de sensações muito desagradáveis. Como você pode estar feliz se você está passando fome? Então, depois de pensar sobre isso, eles viram que talvez fosse um erro de interpretação. A beleza não traz felicidade, é um caminho para consegui-la. Então, por que a gente precisa tanto de dinheiro ou de beleza? Então, eles entenderam que o terceiro quesito que se considerava como um dos pilares da felicidade é que seria realmente o responsável por ser feliz. Porque diziam que para ser feliz você precisava de dinheiro, beleza e poder. Bom, já viram que o dinheiro não traz a felicidade que se esperava, a beleza aparentemente é um caminho, talvez seja o terceiro quesito. Por que você precisa de dinheiro? Para comprar felicidade e poder. Por que você precisa de beleza? Porque é meio caminho andado para o poder. O que é o poder? É você estar no ápice da cadeia alimentar. Você ser aquele que se sobressai aos demais. É você estar no topo da hierarquia. E, teoricamente, beleza e dinheiro são formas de você alcançar, talvez a fama, talvez o mando, o poder. Bom, então eles chegaram à conclusão que o que você precisa realmente para ser feliz é de poder. Então, quem seria o personagem ideal? Eles pegaram, então, uma pessoa que havia sido promovida. Ele participava de uma repartição pública e foi promovido a chefe de seção. Um segundo era o CEO de uma grande indústria. Era alguém responsável por milhares de vidas. Com uma caneta, ele mudaria a vida de diversas pessoas. E o terceiro foi um senador recém-empossado dos Estados Unidos da América do Norte, a nação mais poderosa do planeta e, com certeza, alguém muito poderoso. Submeteram-nos ao scanner cerebral e tiveram resultados análogos ao de Miss Texas. Não só não estavam felizes como se esperava, como
estavam em intenso sofrimento. Alguns deles com um desgaste físico tão significativo que comprometia a sua saúde. Bom, depois de inúmeras repetições, eles chegaram à conclusão que dinheiro, beleza e poder não trazem felicidade. Bom, então o que é que o homem precisa para ser feliz? Então, no nosso próximo bloco, a gente fala, então, o que é que os cientistas descobriram, o que é que o homem precisa para ser feliz. Voltamos, então, num próximo momento, completando essa pesquisa.